E se a chave para uma noite de sono mais profunda, sabe, uma recuperação de verdade, não estivesse num suplemento caro, mas em algo que, sei lá, talvez já esteja na nossa cozinha? Uhum. Hoje, a gente vai investigar a ciência por trás de um dos alimentos mais antigos da humanidade, o mel. O material que a gente tem aqui é uma compilação de vários estudos, incluindo uma publicação bem recente de 2024 da revista Food and Function. E a nossa missão é entender se essa sabedoria popular tem base científica e como, exatamente, uma colher de mel antes de dormir poderia fazer tudo isso. Olha, o mais fascinante aqui é ver a ciência moderna, tipo, decodificando o que o conhecimento tradicional já sabia, né? Pois é. Vamos deixar de lado essa ideia do mel como um simples adoçante, para entender os mecanismos. E o ponto de partida, que é crucial, é que a gente não está falando de qualquer mel. Certo, vamos começar por aí, porque o material é muito enfático nisso. Precisa ser mel cru. Eu confesso que por muito tempo mel lá de casa era aquele dursinho de plástico, sabe? Super líquido. Ah, o clássico. Exato. Mas pela praticidade. Qual é a diferença real na prática para o nosso corpo? Essa é a questão fundamental. Esse mel dursinho, o industrializado, ele passa por um processo de pasteurização, um aquecimento bem intenso e também uma filtragem super agressiva, E para que isso serve? para deixar ele bonito na prateleira, Basicamente. para ele ficar com aquela aparência uniforme e não cristalizar. O problema é que esse processo é como pegar um alimento vivo e esterilizar. Ele destrói as enzimas, uma parte enorme dos antioxidantes, vitaminas, os compostos fenólicos, que são tipo a alma do mel. Então o mel cru é a versão completa, com tudo que a natureza colocou ali dentro. Exatamente. E é na composição dele que a mágica acontece. O mel cru tem uma combinação assim perfeitamente calibrada de glicose e frutose. E aqui tem o detalhe que pouca gente sabe. O corpo não trata esses dois açúcares da mesma forma. Peraí, isso é curioso. Eu sempre achei que, no fim das contas, açúcar era açúcar. Então, existe uma espécie de divisão de trabalho entre eles? Perfeito, é exatamente isso, uma divisão de trabalho. A glicose do mel, ela serve como uma fonte de energia de liberação lenta, estável, principalmente para o cérebro durante a noite. Uhum. Já a frutose tem um destino diferente. É quase uma passagem expressa. Ela vai direto para o fígado para reabastecer os estoques de glicogênio. Glicogênio sendo a nossa reserva de energia no fígado, certo? Isso mesmo. E essa dupla função é genial, porque ela evita aquele ciclo que o açúcar branco ou xaropes causam, sabe? Um pico de glicose no sangue seguido por uma queda brusca. A famosa montanha-russa de açúcar. Exato. Essa queda é um sinal de alerta para o corpo que responde liberando hormônios de estresse, como o cortisol. O mel cru evita isso. Ele é um combustível de queima lenta, não uma explosão. Entendi. A estabilidade de energia é a fundação de tudo. Mas como o corpo transforma essa estabilidade em uma noite de sono profundo? Qual é a conexão química? A conexão é uma cascata de eventos. Essa pequena e controlada elevação da glicose causada pelo mel age como um facilitador. Ela ajuda um aminoácido chamado triptofano a cruzar a barreira do cérebro com mais facilidade. Ah, o triptofano, aquele do peru de Natal que dizem que dá sono? Esse mesmo. E uma vez dentro do cérebro, ele vira a matéria-prima para a serotonina. Ok, então é como uma linha de montagem. O mel é o empilhador que leva a matéria-prima, o triptofano, para dentro da fábrica, que é o cérebro. Aí a primeira máquina transforma o triptofano em serotonina, a peça do bem-estar. O que vem depois? Ótima analogia. E a linha de montagem continua. Durante a noite, na ausência de luz, o cérebro converte essa serotonina no produto final para o sono, a melatonina. Ah, entendi. Ou seja, o mel não tem melatonina, mas ele otimiza o processo do corpo para produzir. E tem mais. Lembra da energia estável? Sim. Ela previne aqueles despertares clássicos das 2 ou 3 da manhã. Muitas vezes, eles acontecem por uma leve hipoglicemia. O cérebro fica sem combustível, entra em pânico e nos acorda. O mel funciona como um tanque de reserva. Faz todo sentido. Mas eu fico pensando, o mel sempre foi associado a propriedades calmantes, né? Quase como um chá. Isso tem a ver com inflamação, talvez? O material cita isso.
Tem tudo a ver. O mel cru é riquíssimo em flavonoides e polifenóis, que são potentes antioxidantes. Eles combatem o que a gente chama de estresse oxidativo. E só para deixar claro, quando a gente fala que estresse oxidativo ou inflamação prejudicam o sono, é como se o corpo ficasse num estado de alerta constante. Um ruído de fundo que não deixa a gente relaxar de verdade. É a definição perfeita. Um corpo inflamado é um corpo que não consegue se desligar completamente. Então, o mel atua em múltiplas frentes. Ele dá o gatilho para a melatonina, garante o combustível para a noite toda e ainda ajuda a acalmar esse ruído de fundo. Ok, a parte do sono faz sentido, é uma cascata bem lógica. Mas agora vem a parte do material que eu tive que ler 2 vezes. A alegação de que isso impacta hormônios como testosterona e GH, hormônio do crescimento, parece, honestamente, um pouco exagerada à primeira vista. Como uma colher de mel faz essa ponte? Essa é a parte mais elegante e talvez a mais impactante. A ponte é feita pelo fígado e sua reserva de glicogênio. Aqui a gente já falou. Exato. A frutose do mel vai direto para lá. Agora vamos imaginar o cenário sem o mel. Por volta das 3 da manhã, esse estoque de glicogênio no fígado acaba. Para o cérebro, isso é uma crise energética, um alerta vermelho. E o corpo precisa reagir para manter o cérebro funcionando. Exatamente. O cérebro é prioridade máxima. Em resposta a essa emergência, as glândulas adrenais disparam a produção de hormônios de estresse, principalmente o cortisol. Certo. A missão do cortisol nesse momento é encontrar energia a qualquer custo. E ele faz isso quebrando tecido muscular para converter em glicose. Ele apaga o incêndio, mas o estrago colateral é enorme. E que estrago é esse? O cortisol alto tem um efeito, ele é antagônico. Ele suprime os nossos hormônios anabólicos, os de construção e reparo. Ah! Acontece que os picos de liberação de testosterona e de GH ocorrem justamente durante o sono profundo. São eles que reparam os músculos, fortalecem os ossos. Quando o cortisol entra em cena, ele basicamente cancela a festa. Ou seja, o corpo é forçado a escolher entre o modo sobrevivência de emergência e o modo reparo e crescimento. E a sobrevivência sempre vence. Perfeito. O corpo canibaliza o músculo para alimentar o cérebro. A solução que o mel cru oferece é incrivelmente simples. Ao manter o fígado abastecido, ele previne o sinal de emergência. Se não tem crise, não tem cortisol. Exato. Não há pico de cortisol. Isso deixa o caminho livre para que a testosterona e o GH façam o seu trabalho. Essencialmente, ajuda a manter o corpo em modo de reparo durante a noite. A lógica é elegante, sem dúvida, mas soa quase bom demais para ser verdade. O material que a gente analisou cita estudos robustos em humanos que isolaram esse efeito específico, ou isso ainda é uma inferência baseada nos mecanismos que já conhecemos? Essa é uma excelente pergunta. Grande parte do entendimento vem da conexão de pontos de mecanismos que já são bem estabelecidos. A gente sabe como a frutose reabastece o glicogênio, sabe como a falta dele dispara o cortisol e sabe como o cortisol suprime o GH. Certo. Existem estudos com atletas que mostram como a nutrição pré-sono impacta o ambiente hormonal noturno. E o mel se encaixa perfeitamente nesse modelo. A pesquisa específica sobre mel cru e cortisol noturno é uma área que está crescendo, mas a base fisiológica é muito sólida. Entendi. E o material menciona algo interessante sobre isso. Essa mesma crise de cortisol no meio da noite é o que pode levar àquela vontade louca de comer açúcar de manhã? Exatamente. É um efeito dominó. Ou seja, ao estabilizar a noite, a gente também ajusta o dia. Perfeitamente. Menos estresse noturno leva a um despertar mais equilibrado, com menos necessidade de buscar energia rápida e de baixa qualidade. Ok, isso cobre o mel. Mas o material também destaca o pólen de abelha. Como ele entra nessa equação? Se o mel é o combustível e o sinalizador, o pólen de abelha é o kit de ferramentas nutricional. Ele é um dos alimentos mais completos da natureza. Uma bomba de vitaminas do complexo B, aminoácidos essenciais. Tudo! Que são os blocos de construção dos hormônios e músculos. Isso. E os estudos que o material cita sobre o pólen, eles são bem claros. As fontes mencionam 2 grandes revisões. Uma de 2015, que é um compilado enorme e destaca a ação anti-inflamatória, antioxidante e, o que é importante pra gente, reguladora hormonal do pólen. E a outra?
A outra é mais recente, de 2021, e foca em como os produtos das abelhas, no geral, podem melhorar os níveis hormonais, justamente por causa desses efeitos. Certo. Mas na prática, se uma pessoa já tem uma dieta super regrada, o pólen ainda faria diferença? Ou ele serve mais para preencher lacunas? É uma ótima pergunta. Mesmo numa dieta excelente, a densidade e a biodisponibilidade dos nutrientes do pólen são difíceis de replicar. A sinergia dele com o mel é o ponto-chave. Entendi. O mel evita o cortisol e permite a liberação dos hormônios. O pólen fornece a matéria-prima para a produção desses mesmos hormônios. Um abre a porta, o outro fornece os recursos para passar por ela. A teoria toda é muito convincente. Então vamos para a prática. O que tudo isso significa no dia a dia? Como aplicar esse conhecimento de forma segura? O protocolo sugerido é bem simples. A recomendação é uma colher de sopa de mel cru de 15 a 30 minutos antes de dormir. É importante dar esse tempinho. E o pólen? Para o pólen de abelha, a sugestão é uma colher de chá por dia. Pode ser de manhã ou junto com o mel à noite. Tanto faz. E o material também fala de adicionar uma pitada de sal, né? Por quê? Sim, é uma sugestão opcional. Uma pitada de sal de boa qualidade, tipo sal nalinho. A lógica é que os minerais ajudam na hidratação e dão suporte para as glândulas adrenais. Não é essencial para o mecanismo do mel, mas pode ser um bom complemento. Uma última questão que me parece importante. E para quem tem resistência à insulina ou diabetes? Afinal, ainda é açúcar. Ponto crucial. Para pessoas com condições metabólicas, qualquer fonte de açúcar, incluindo o mel, tem que ser discutida com um profissional de saúde. Embora o perfil glicêmico do mel cru seja melhor, ele ainda impacta a glicose. O que a gente discutiu aqui é pensado para pessoas metabolicamente saudáveis que buscam otimização. Segurança em primeiro lugar, sempre. Ok, excelente esclarecimento. Então, resumindo a nossa conversa, o mel cru fornece esse combustível de liberação lenta para o cérebro e o fígado. Isso facilita a produção de melatonina e, o mais importante, prevenir os picos de cortisol. Com o cortisol sob controle, nossos hormônios de reparo, como testosterona e GH, podem trabalhar sem interferência. Perfeito. E o pólen entra como um suporte nutricional para tudo isso funcionar da melhor forma. É uma síntese perfeita. E vale lembrar o efeito anti-inflamatório de ambos, né? Que cria um ambiente interno mais calmo, né? Fundamental para a recuperação. É realmente impressionante como um alimento tão simples pode orquestrar uma resposta biológica tão complexa. Mostra que, às vezes, as melhores soluções não estão na inovação, mas no resgate de um conhecimento que já estava aqui. Sem dúvida. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se um ajuste tão pequeno na nutrição noturna pode ter um impacto tão profundo no nosso ambiente hormonal, que outros fatores sutis do nosso dia a dia, tipo a luz a que a gente se expõe à noite ou os horários das refeições, podem estar silenciosamente moldando nossa biologia para o bem ou para o mal?